O jogador do Vasco está falando neste momento e a gente acompanha aqui no Central Fox. Sim, com certeza, era esse o objetivo, né, de quando eu entrasse desse mais volume de ataque. E o professor me botou ali, tive a oportunidade, infelizmente não correspondi, mas acho que ficou de aprendizado aí essa derrota aí dentro de casa para a gente entrar mais tranquilo nos próximos jogos. Acho que a gente entrou um pouco nervoso hoje. E não deixar de fazer aquilo que a gente vem treinando, que é o principal. Faltou essa tranquilidade, porque o Zé pediu até posse de bola e paciência. Você, por exemplo, no primeiro tempo, que assistiu o primeiro tempo, sentiu isso e dentro de campo confirmou? Com certeza. Apareceu, né, que um pouco no primeiro tempo a gente estava um pouco apático, né, nervosismo. Mas eu acho que se a gente pega com aprendizado e no dia a dia no treinamento, a gente vai adquirindo isso da melhor maneira possível e vai botando nosso futebol em prática. Quanto que prejudica o Vasco na caminhada de tentar a classificação? Porque o Zé Ricardo tinha falado em 11 pontos. 11 pontos para conseguir só tem direito a uma derrota, né, que foi hoje. Com certeza. Agora, daqui para frente, só pensar em ganhar. Sabe que a competição é muito difícil e é briga de cachorro grande. Então a gente tem que entrar com todos os jogos com faca nos dentes. É isso. Bom, a gente continua falando da derrota do Vasco essa noite na estreia da fase de grupos contra a Laú, 1-0 em São Januário. Agora vamos voltar ali com João Guilherme e Edmundo. Será que Edmundo tem uma palavra de consolo, de esperança, de otimismo para a torcida vascaína, não? Eu tenho certeza que a imensa torcida vascaína espalhada pelo Brasil e pelo mundo quer ouvir um dos seus grandes ídolos. Edmundo está aqui, comentarista Fox Sports. Ed, o que aconteceu para o Vasco estrear perdendo em casa, num grupo muito complicado, todo mundo já sabe disso, para a Universidade de Chile por 1-0? Bem, pessoal do Central. Karina e Zé Ilan do Central Fox estão um pouco nervosos que o Vasco mexeu um pouco os meus nervos. Calma, Edmundo. Não, mas enfim, acho que faltou ao Vasco paciência, tranquilidade, faltou aproximação, faltou profundidade, enfim. O Vasco jogava contra 3 adversários, disse isso durante a programação. Quanto tempo? Contra a Universidade de Chile e contra a sua própria ansiedade. O Vasco encantou a sua torcida nas fases preliminares, jogando um futebol alegre, envolvente, que hoje não conseguiu repetir. É claro que o adversário de hoje era um adversário mais tradicional do que os anteriores. Sim, mais qualificado também. Mais qualificado. Mas eu acho que o fato de ter caído no grupo do Grêmio, do Racing e da Universidade de Chile jogou para o Vasco uma responsabilidade de ter que ganhar de qualquer jeito. E aí no primeiro tempo, o Vasco teve muita garra, muita disposição e pouca organização. Quando se organizou um pouco melhor, em alguns momentos do primeiro tempo, criou oportunidade. No segundo tempo, voltou com o Paulinho como alternativa de velocidade pelo lado do campo. O Paulinho, nos primeiros 2 minutos, fez mais do que o Wagner em 45 minutos. Só que ele mesmo viu o futebol dele baixar. O Evander, que é outro jogador que a torcida aposta muito, estava muito nervoso, errando passes. Foi vaiado, hein, Edmundo? Eu acho que um pouco injusto, porque é uma promessa, é um jogador que tem muita categoria. O seu entorno, né, os demais jogadores também não jogaram uma partida excepcional. E eu acho que o Zé Ricardo, ele errou sim ao desproteger uma zaga que não é confiável. Aquela alteração do sábado ali não foi boa. Não foi determinante para a derrota, Sim. Porque a falha acabou sendo individual, né? O Arauz, ele girou em cima do Paulão e finalizou fazendo o gol. O De Sábato não ia estar ali na frente do Paulão naquele momento, mas desestabilizou o Vasco num sistema que é quase que completo e isso fez com que o Vasco não conseguisse progredir. E aí é um acúmulo de problemas que vai irritando o torcedor, vai minando os seus jogadores. Faltou também uma coisa super importante em Libertadores, experiência. Né? Na Universidade do Chile tinha vários jogadores que já haviam jogado uma Libertadores inteira. No Vasco, Martins Silva. Só o Martins Silva. Foi finalista com o Olímpia. Paulão deve ter jogado lá pelo Inter. Eraso já jogou também. Eraso jogou ano passado, até com o Atlético. Mas o Martins Silva foi finalista com o Olímpia em 2013 contra o Galo. Exatamente. Então, assim, mas faltou ao Vasco tranquilidade, malícia e futebol. O Vasco não jogou a melhor partida do ano.
E para vencer a Universidade de Chile precisava um algo mais. E nesse grupo não é terra arrasada, o Vasco pode engatar uma sequência de vitórias, até pelo sistema que joga, quando joga fora de casa, para propor o contra-ataque, para jogar em velocidade, explorando a velocidade do Riasco, do Paulinho, do Evander, do Rildo. É um Vasco que chegou a essa Libertadores com essa característica no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então não é impossível ganhar do Cruzeiro no Mineirão, do Racing lá em Avejaneda, só que aquela moral conquistada no início dessa Libertadores foi por terra. Por isso a desconfiança do torcedor e as vaias para alguns jogadores em alguns momentos. Os mais vaiados, Paulão e Evander, né, em campo. Agora aqui no Twitter, #Libertadores Fox Sports, muita gente dizendo que o Martin Silva falhou no gol. Falhou, na sua opinião, Edmundo? Olha, João, é um chute a queima-roupa, né? Muito próximo, mas é uma bola defensável. Quando eu jogava lá atrás, os goleiros mais altos, o que a gente fazia? Chutava rasteiro, porque o goleiro tinha uma certa dificuldade para cair. Tá vendo ali, ó, ele é uma bola defensável, passa embaixo dele, longe de querer criticar o goleiro que tem uma história linda com o Vasco. E que o Vasco se classificou por causa dele, né? Exatamente, só chegou a essa fase de grupo graças às 3 defesas de pênalti que ele fez contra o Jorge Wilstermann. Se fosse um goleiro mais ágil, faria a defesa. Eu fiquei na dúvida se a bola passa. Não passa. Não. Por baixo do Eraso, porque aí o poder de reação do goleiro é um pouquinho atrasado, né? Sim. Porque, na teoria, o zagueiro poderia ter interceptado. Não chega a ser uma falha grosseira, que tire a credibilidade do goleiro uruguaio, mas é, com certeza, uma bola defensável. Ilan, Edmundo está com a gente aqui no Central Fox, Ilan. E está apreensivo, né, João? A gente percebe que o Edmundo ficou apreensivo em relação à situação do Vasco nesse grupo, que é um grupo difícil, né? Tem Racing, tem Cruzeiro, tem a Salaú e tem o Vasco. E num grupo como esse, é óbvio, né, Edmundo, que é muito preocupante você perder um dos 3 jogos que tem em casa. Seria até normal você imaginar que o time perca jogos fora de casa, consiga um ponto em um ou outro jogo fora, quem sabe até uma vitória, mas perder em casa ainda não é fatal. Como você disse, Edmundo, não é terra arrasada, mas complica a situação, né? Vai com tudo ou nada agora, no dia 4 de abril, né, no Mineirão. No Mineirão contra o Cruzeiro. E o Cruzeiro também perdeu na estreia, só que fora de casa. Esse é o detalhe, os 2 brasileiros não venceram. Os 2 brasileiros não venceram e vai para um jogo de tudo ou nada. Mas, eu repito, as melhores partidas do Vasco na temporada passada, que levaram o Vasco à pré-Libertadores ou à fase inicial da Libertadores, foram o Vasco jogando fora de casa e conquistando resultados importantíssimos no contra-ataque. A responsabilidade da vitória hoje em São Januário era do Vasco, mas no dia 4 de abril, lá no Mineirão, é exclusivamente do Cruzeiro, pelo investimento, pela conquista da Copa do Brasil e por jogar em casa num Mineirão lotado. O que vai acontecer? O Cruzeiro, na teoria, vai propor o jogo, vai sair com tudo para cima do Vasco para tentar vencer a partida a todo custo e recuperar os pontos perdidos para o Racing, e vai dar o que o Vasco teve de melhor na temporada passada, que foram os contra-ataques. Então ainda é possível a classificação do Vasco, mas a sequência dos jogos, né, na teoria, seria o Cruzeiro o melhor time do grupo, o Racing por ter o Lautaro Martinez, que é um jogador excepcional. O Vasco, que ia brigar com o Racing, e o Universidade do Chile, o pior time do grupo. Até por tradição nesse tipo de competição. O Vasco não ganhou em casa, vai ter que se desdobrar e ganhar fora de casa, se quiser chegar para a próxima fase da Libertadores. Muito bem. Hoje, em determinado momento, né, a partir do momento da alteração do Zé Ricardo, que tirou o De Sábato e colocou o Andrés Rios, nós ficamos com o Andrés Rios e Riascos no ataque. Uma pergunta difícil para você, Edmundo. Com todo respeito aos profissionais, né, mas é o que o Vasco tem no momento. Andrés Rios ou Riascos para esse jogo lá do dia 4 de abril contra o Cruzeiro no Mineirão?
Ou os dois, de repente, sei lá. Olha, João, é difícil. O dia a dia vai mostrar ao Zé Ricardo quem é o melhor. Mas o Riasco não é centroavante. Ele se destacou na outra passagem pelo Vasco, jogando pelo lado do campo, né? E foi muito bem. Ele é um jogador de extrema velocidade e que deveria ter sido aproveitado naquele setor. Mas o Andrés Rios também não corresponde à expectativa de um camisa 9, fazedor de gols. Enfim, eu acho que o dia a dia vai mostrar ao Zé Ricardo qual é o melhor caminho. Agora, uma coisa é certa, né? Tivemos um problema físico aí. A virose, A virose de 8 jogadores, e quem mais sofreu com isso foi o Paulinho. Mas o Paulinho, pela sua categoria, velocidade e tudo,